na verdade, meu primeiro contato com o jiu-jitsu não foi aqui na cidade, foi na capital pernambucana, Recife. Meus primos, eles treinavam judô em um colégio, o colégio que eles estudavam. E antes da aula de judô tinha aula de jiu-jitsu. E eu sempre, algumas vezes eu ia passar férias em Recife. E quando meus primos foram para aula de judô, eu ia com eles, né? E uma das vezes a gente chegou um pouco antecipado do horário da aula de judô. E estava tendo aula de alguma arte que eu até então não sabia. E o pessoal, meus primos me falaram que era o jiu-jitsu. E ali eu já fiquei olhando, eu já tinha ouvido falar, mas até então não tinha visto. O que eu tinha visto era muito pouca coisa em revistas, em alguma, vamos dizer assim, alguma coisa que passou na TV. Mas o primeiro contato foi lá em Recife, com esse professor que dava aula no colégio que meus primos estudavam. Vim para Paulo Afonso, que na verdade eu passo férias, né? Passava férias lá. Vim para Paulo Afonso, fiz minha mãe comprar um kimono, pessoal. Imagine aí. Fiz minha mãe comprar um kimono sem ter jiu-jitsu na cidade. Comecei a pedir e falar com ela, dizendo que queria fazer uma atividade. E ela o quê? Eu falava, é o jiu-jitsu. Mas e aqui tem? Eu não tem ainda. Mas eu quero. E eu fui procurar nas lojas de esporte aqui, não tinha kimono de jiu-jitsu. Tinha kimono de judô na época, eu me lembro como hoje. Mas não tinha kimono de jiu-jitsu. Mesmo assim, eu insisti para comprar um kimono, eu queria um kimono. Enfim, fiz minha mãe comprar um kimono, veio com o nome judô e eu peguei, tirei, cortei com porque tem nos kimonos sempre tem a marca, né? E às vezes vem o nome da modalidade. Eu tirei a parte que tinha o nome judô, porque eu queria, na minha ideia, era o jiu-jitsu. E foi quando um cara veio pra cá, o nome dele era Sérgio, e ele veio morar aqui em Paulo Afonso. E eu já tinha também camisas de jiu-jitsu. Antes de treinar, eu já tinha camisas de jiu-jitsu. E estava numa academia de malhação, que por sinal foi a primeira aqui de Paulo Afonso. Foi o pioneiro, que o nome era Avelinos. Estava lá fazendo meu treino e esse cara se aproximou de mim e falou, você treina jiu-jitsu? Eu não, mas eu já gosto, antes de treinar. E ele disse, rapaz, eu sou faixa azul e tô morando aqui na cidade e eu tinha, assim, vontade de começar a colocar algo aqui. E aí sei que a partir dessa conversa a gente começou a conversar todos os dias quando ia treinar e aconteceu o primeiro treino de jiu-jitsu em uma academia de malhação daqui da cidade. E foi lá o meu primeiro contato realmente assim, de treinar. Em Recife eu fui na aula, mas o de treino foi aqui, nessa academia. Após isso, fiquei alguns meses treinando, em torno de 6 a 7 meses, nessa academia. E pasmem aí, não tinha tatame. O que a gente fez? Pegou espuma normal, cobriu com a napa e a gente treinava ali. Só que imaginem, pense aí comigo, espuma e napa no chão. Quando pisava, afastava a gente, joelho no chão, cotovelo no chão. Mas a vontade era tão grande de treinar que foi assim. Depois desse tempo, o cara que dava aula, como eu falei, o Sérgio, ele parou, né, de dar aula, ele tinha outros trabalhos aqui. E foi quando o Fernando China, colocou a China Jiu-Jitsu, em 99. E aí foi indo. E estou aqui até hoje. Dificuldades foram inúmeras. Primeiro, o conhecimento, né? A gente não tinha e na época, quando a gente via alguém faixa azul, para vocês entenderem, faixa azul, tem o faixa branca, depois é a faixa azul. Era raro. Imagine um graduado como faixa preta. Então, primeiro era o conhecimento, depois o preconceito. Na época que eu comecei, tinha muita questão do jiu-jitsu ligado a pit boys. Os caras que vão para as ruas brigar, bater em pessoas. Tinha muito isso. Se tratando de interior, tinha muito ainda um pouco desse preconceito. Foram várias dificuldades, né? Mas a vontade de treinar, entendeu? Era tão grande, mesmo antes de conhecer o jiu-jitsu, que
eu fui passando por essas barreiras e cada uma delas que eu fui passando foi só me fortalecendo, entendeu? Me fortalecendo e firmando realmente essa vontade que eu tinha, né, de treinar, de me dedicar a um esporte que hoje eu trabalho com ele, eu amo tanto, que é o jiu-jitsu. Hoje ainda tem, infelizmente, bem menos questão do preconceito, mas ainda encontramos, infelizmente. Mudou um pouco, até porque o jiu-jitsu aqui em nossa região, nos tornamos conhecidos por conta de vários fatores, né? De competições, eventos. Mudou um pouco, mas ainda tem. A gente ainda encontra, como por exemplo, nós vamos pedir uma ajuda de custo, um apoio, uma parceria. A gente ainda encontra certas barreiras no empresário, no poder público. E eu não sei se porque não conhece, por falta de conhecimento ou por conta de preconceito, eu não consigo identificar no detalhe, né, realmente o que é. Mas ainda, infelizmente, tem, mas bem menos, bem menos. Ao longo desses anos, com um trabalho sério, com responsabilidade, a gente foi tentando, conseguindo mudar isso. Mas, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, ainda existe um pouquinho de preconceito, mas existe. O esporte, a época que eu comecei, ainda, como eu falei, né, tinha um pouco de preconceito e ainda mais o público feminino. Mas isso ao longo dos tempos, dos anos, foi mudando. Hoje nós temos uma aceitação muito legal com esse público feminino nas artes marciais e eu vejo que hoje as mulheres são uma potência, porque mulher é muito inteligente, entendeu? Em alguns detalhes eu acho que a mulher aprende até mais rápido do que o homem. E eu acho que a mulher se encontra sim nas artes marciais. Tirando um pouco isso do preconceito e alguns, vamos dizer assim, costumes, né, da sociedade, eu acho que a mulher sim encontrou o seu espaço nas artes marciais. Na questão de competições e de visibilidade ainda não é o ideal, a questão feminina. Mas já tem mudado. Para vocês terem uma ideia, antes as competições só davam premiações em dinheiro para os homens, para as categorias masculinas. Hoje já tem competições que também tem vamos dizer assim, o prêmio, né, para as categorias femininas. E já tem também eventos única e exclusivamente para elas. Então tem mudado muito. Ainda falta, lógico, um pouco. Mas eu ainda vejo também, eu não vejo nem como uma diferença. Eu vejo também pela quantidade de atletas. Para vocês terem uma ideia, em um campeonato com 800 atletas. Aí, se a gente for fazer uma média aí, tem 600 homens, até mais um pouco, e o restante de mulheres. Então é bem mais homens do que mulheres. Eu não sei se é por isso, se é por algum tipo de preconceito, mas assim, está mudando. Está mudando, na verdade. Então, espero que isso vá mudando a cada vez mais e que sempre venha acontecer eventos também femininos no nosso esporte. Para quem quer ingressar em uma atividade como essa, o que eu tenho a dizer é que primeiro, o jiu-jitsu é um esporte, para mim, muito inteligente, né? Eu falo muito que o jiu-jitsu é o xadrez humano, o xadrez com o corpo. E o cara começa a treinar, com pouco tempo, se o cara gostar, o cara não quer parar mais de treinar. A ideia é essa. A verdade é essa. E o conselho que eu dou é, cara, disposição, vontade de aprender, entendeu? Aprender uma técnica milenar, que é o jiu-jitsu, que você vai levar pro restante da vida. Para mim, eu não só vejo como um esporte para o físico e para a mente, mas eu vejo também como filosofia de vida. A verdade é essa. E é disposição mesmo, vontade de treinar, suar muito. Principalmente nossa região, ó, já pensou kimono? Mas eu boto com maior satisfação porque é prazeroso treinar jiu-jitsu. Histórias são inúmeras dentro desses anos todos, em viagens, campeonatos. Dormi no chão,
dormi em tatames, dormi em lugares que tava no tatame e começou a chover, como era aberto, molhou tudo, entendeu? Mas tem um fato que é bem engraçado, um dos, né? Eu vou contar um. O pessoal tava numa brincadeira em uma determinada cidade onde a gente foi para competir e o pessoal começou a competição ia ser, a gente estava no sábado, a competição ia ser no domingo. E o pessoal começou em uma brincadeira ali e começaram a dizer, ó, quem perder vai pagar uma prenda. E aí começaram a brincadeira, como eu já sou mais na minha, tranquilo, eu já fiquei só olhando de fora. Começaram a brincar e aí só ficavam 2 por último. E a prenda tinha que ser os 2. E essa prenda foi entrar no ginásio onde só tinha lutador, os 2 que perderam de mãos dadas. Ó, imagine. Rapaz, foi a resenha, né? E isso no outro dia todo mundo cobrou, meu irmão, tem que entrar. Quis brincar agora e os caras entraram. Pegou um na mão do outro e saíram do ônibus até entrar no ginásio de mãos dadas. Enquanto isso, o pessoal tirando foto, filmando, todo mundo rindo, porque, né, geralmente o pessoal diz, né, que onde tem lutador, o pessoal tem essa questão de mostrar masculinidade, esse tipo de coisa, mas foi uma resenha, uma brincadeira, lógico, que entre muitas que a gente faz durante viagens, campeonatos, academias. E é isso, tem muita história aí, viu? Momento de realização eu posso pontuar vários, né? Mas tem um que é especial para mim, é ver meus filhos no tatame. É uma realização em ver os meus filhos aqui e o melhor, não foi por imposição, não foi por obrigação, foi de livre e espontânea vontade deles. Então isso foi uma das maiores realizações minhas nesse esporte, é ver meus filhos treinando e quem sabe, né, chegar até uma faixa graduada. Eu acho que isso é um momento especial para mim, ímpar. Tive várias conquistas ao longo de vários anos que eu pratico esse esporte. Em campeonatos, em várias situações, né, de competições, mas o que me marca mais é eu conseguir trazer a família para o jiu-jitsu. Como assim? Eu ter a filha, o filho, o pai e a mãe treinando na minha academia. Eu acho que essa é a maior conquista minha como professor. Eu poderia citar eventos que eu já fui campeão, enfim, mas essa para mim é a maior conquista. Eu sempre disse isso a meus alunos, o pessoal que tem filiais, que estão ligados a mim, que é o ápice do jiu-jitsu para mim, é eu conseguir trazer a família para o jiu-jitsu. Então essa para mim é a minha maior conquista dentro desse esporte. Futuro no jiu-jitsu. Eu não penso muito, na verdade, a verdade é essa, eu não penso muito no futuro. Eu vivo cada dia, um dia após o outro. Essa é a verdade, eu vivo um dia após o outro. Eu não fico preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu vivo hoje e tento fazer o meu melhor hoje, entendeu? Tento fazer o meu melhor dando aula, como professor, tentando ser irrepreensível sempre, entendeu? Para tentar ser um exemplo para todos que entram nesse lugar. Então acho que é isso, eu não penso muito o que é que vai ser do meu futuro, porque eu vivo um dia após o outro. Lógico, eu tenho sonhos, sim, mas eu acho que nessa questão de futuro, eu vejo mais assim, é um dia após o outro e eu vou vivendo e tentando fazer a diferença sempre.